A Toyota acredita que cada boa conversa conta para ir mais além, tal como cada inovação, cada iniciativa e cada serviço. É por isso que hoje a Toyota lhe traz este podcast. Conheça as histórias que inspiram a ir mais além em toyota.pt. Na Terra dos Cactos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Edward White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Neste novo episódio de Na Terra dos Cacos, falamos na primeira parte sobre a declaração do ex-presidente sul-africano Jacob Zuma de que nas eleições do próximo ano não irá votar no Congresso Nacional Africano, tendo em conta os problemas e embaraços que Zuma tem causado ao partido que tem o poder na África do Sul desde o fim do apartheid. A notícia de que o ex-presidente irá apoiar um novo partido, o Mkhonto weSizwe, e não o ANC, podia ter sido secundarizado se não fosse o facto de não ser o único sinal de que o partido de Nelson Mandela poderá passar por dificuldades no próximo ano para conseguir renovar a sua maioria. A seguir, discutiremos a decisão anunciada pelo governo queniano de que o Quênia vai deixar de existir vistos de entrada no país a partir de janeiro. Como afirmou o presidente William Ruto, a partir de janeiro de 2024, o Quênia será um país livre de vistos. Deixará de ser necessária qualquer pessoa de qualquer canto do globo de suportar o ónus de pedir um visto para vir ao Quênia. Na segunda parte, vamos conversar com Jeremias Langa, diretor do Instituto para a Comunicação Social da África Austral, Moçambique, mais conhecido como MISA Moçambique, sobre a morte do jornalista moçambicano João Chamusse, assassinado na sua casa na madrugada de 14 de dezembro. Chamusse, de 59 anos, diretor editorial do jornal Ponto por Ponto, era um conhecido analista da situação política moçambicana e um habitual crítico da governação nos seus comentários na TV Sucesso. A MISA Moçambique realizou uma marcha para dizer basta à onda de crimes contra jornalistas e entregou uma petição na Procuradoria-Geral da República de Moçambique para que se tomem medidas sérias para pôr fim à impunidade dos crimes contra jornalistas em Moçambique. Como sempre, o professor Elísio Macamo e eu encerramos o podcast com as nossas habituais sugestões. Feita a introdução, começamos esta primeira parte com a afirmação de Jacob Zuma. Professor Elísio Macamo, bem-vindo. Que impacto poderá ter esta decisão de Zuma? Estamos perante uma possibilidade de abrir uma divisão no ANC? Bom, essa divisão já existe, António. Já existe há vários anos e mesmo o fato de Jacob Zuma ter chegado à presidência da África do Sul foi uma manifestação dessa, digamos assim, fragmentação do ANC. É bom não esquecer que ele subiu ao poder por via de uma... acho que seria correto mesmo chamar isso de conspiração contra Thabo Mbeki. O ANC não deixou que Thabo Mbeki cumprisse o seu mandato até o fim. Isso há poucos meses do fim desse mandato. Então, isso já existe. O que me interessa neste caso sul-africano são duas coisas, Antônio. Uma é a que tem a ver com a própria natureza do ANC. O ANC é aquilo que hoje em dia em ciência política africana se chama de movimento de libertação no poder. Esse é um conceito muito específico mesmo. Como o ANC, nós temos a ZANU no Zimbábue, temos a Frelimo em Moçambique, temos o MPLA em Angola. São um fenômeno muito específico e acho que seria bom refletir um pouco sobre isso aí. E a segunda coisa que me interessa é a forma como a palavra cada vez mais perde sentido no espaço político africano. Porque é bom não esquecer que uma coisa que o Jacob Zuma diz na carta que ele escreve a anunciar a sua decisão é que o ANC é corrupto, é que o ANC não respeita a legalidade. E isso vindo de uma pessoa com o perfil que o Jacob Zuma tem. Quer dizer, a palavra no continente africano, no espaço político, perdeu completamente o seu sentido. Então, essas duas coisas eu gostaria de, talvez, refletir aqui. Quer que eu faça isso já? Eu quero que faça já isso, mas ponha aqui um parênteses. Mas essa ideia da perda de significado das palavras não é só de África.
Temos visto as democracias ocidentais a embarcar exatamente na mesma ou seja, a falar em democracia e a agir não democraticamente. A África está um bocado a seguir a tendência do mundo. Mas reflita já sobre isso. Posso começar mesmo por aí, porque de facto a reflexão havia de me levar a uma coisa muito concreta, né? Essa perda da palavra encontra respaldo também naquilo que está acontecendo no resto do mundo. É uma visão autoritária da política. É isso que se manifesta. É porque hoje em dia, não sei por que razão, nem mesmo o maior déspota que possa existir no mundo consegue falar da sua pretensão ao poder, consegue falar do seu projeto político sem fazer recurso à linguagem da democracia. A linguagem da democracia tornou-se inevitável. Não só inevitável, como também coloca-se como um obstáculo que é preciso contornar abraçando essa linguagem. Mas apenas ao nível da própria linguagem, não ao nível da prática. Então é o que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos com Trump, que usa a linguagem da democracia para justificar um projeto político xenófobo e autoritário. Nós vimos isso no Brasil com Bolsonaro, mesma coisa. Estamos a ver isso aí na Hungria de Viktor Orbán, vemos isso na Rússia de Putin, vemos isso em todo lado praticamente. Ninguém se pode permitir falar do seu projeto político sem recurso a esse tipo de linguagem. Agora, o que é interessante no continente africano é que, através disso, a gente vê desmascarada a base política, a base discursiva política das nossas elites políticas. Porque dói um pouco dizer isso aqui, mas é preciso reconhecer que, ao que tudo indica, nunca houve um compromisso forte com os valores e os princípios que estavam implícitos, por exemplo, nas lutas que levaram à libertação nacional, nas lutas que levaram à autodeterminação e à independência no continente africano. Nós vimos em todos estes países, sobretudo, talvez os exemplos mais marcantes disso foram os de Angola e de Moçambique, com o MPLA e com a Frelimo, através do seu compromisso com um projeto político marxista, que era um projeto político, tinha toda a sua legitimidade dentro das circunstâncias em que ele surgiu, mas ele implicou o abandono justamente daquilo que estava por detrás da luta, que era devolver a dignidade aos africanos, portanto aos moçambicanos e aos angolanos, porque implantou-se sistemas políticos que partiam do princípio de que quem governa, de que quem exerce o poder político sabe o que é bom para o resto das pessoas. Então, o que nós estamos a ver com Zuma é, de facto, o desmoronamento, como é que eu diria isso aqui, desse projeto político dos partidos de libertação no poder, que nunca, de facto, ao que tudo indica, tiveram o compromisso que sempre esteve implícito na base dessa luta e no discurso que eles sempre veicularam. Então, era isso que eu queria destacar aqui nesta coisa do Zuma, que é um problema mesmo de crise política, não crise política do ANC, mas crise política de um determinado modelo e projeto político. O projeto de independência em África falhou a esse nível. Ele falhou, não nos ligou nada, não existe nenhuma ideia sobre o que significa governar no nosso contexto, e tudo que a gente vê na África do Sul, tudo aquilo que o ANC não foi capaz de fazer ao nível econômico, político, tudo isso aí é a manifestação da bancarrota desse projeto de independência. E isso é triste de reconhecer. O problema da transformação destes movimentos de libertação nacional em movimentos de libertação nacional no poder traz o perigo da desideologização, ou seja, passam a ser gestão de grupos de interesses, ou seja, como é um movimento muito alargado, há pessoas que pensam de maneiras diferentes, como é lógico, mas os interesses passam à frente. Ao fazer isso, sim, também põem-se em causa, quando há crise económica, quando os interesses não são bem distribuídos, isso reflete-se nas crises. Aquilo que eu lhe queria perguntar é, tal como vimos em Angola com a MPLA e a fraude eleitoral, tal como vimos em Moçambique com a Frelimo e a fraude eleitoral,
Há um perigo disso acontecer também na África do Sul com a ANC? Sim. O que torna a África do Sul ligeiramente diferente de Angola e de Moçambique é a força que os tribunais têm. É a maneira como os tribunais conseguiram manter a sua integridade. Isso é uma coisa extraordinária em relação à África do Sul. Sobretudo, o Tribunal Constitucional é uma das instituições mais fortes de África, né? E é isso que dá até uma certa esperança, né? Que a África do Sul esteja em muito melhores condições de ultrapassar a sua crise, porque pode sempre contar com esse tipo de instituição. Ora, é isso que em Moçambique e em Angola a gente não tem. E é isso que o pragmatismo da política, que é todo ele legítimo, acaba sufocando, né? Então nós vemos o controle que a Frelimo tem, o controle que o MPLA tem sobre as instituições da justiça. Quando é assim e quando não há projeto político, porque não há projeto político, é preciso reconhecer isso aí. Em Moçambique não há projeto político, em Angola não há projeto político. Por exemplo, em Angola, se eu forçasse alguém do MPLA a explicar qual é o seu projeto político, havia muito provavelmente de falar da luta contra a corrupção. Não é projeto político. Se eu forçasse alguém em Moçambique, da Frelimo, a falar do projeto político da Frelimo, muito provavelmente havia de dizer algo como manter a unidade nacional. Isso não é projeto político. O projeto político é procurar definir de que maneira, através da governação, os interesses nacionais são colocados acima dos interesses particulares. E é exatamente isso que o pragmatismo político não permite. E como não existe uma visão política, como não existe um projeto político, tudo isso aí fica comprometido. É esta a extensão da tragédia que se manifesta aqui com o que o Zuma acaba de fazer. É realmente uma crise do projeto de independência. Eu acho muito interessante também neste aspecto da África do Sul, que é o Zuma, ao dizer que vai votar num novo partido, que foi agora registado, mas esse novo partido traz como que um regresso às origens e essa ideia da luta de libertação, sim, que é usar o nome do antigo braço armado do ANC como nome de partido político. Há esse aspecto aqui que se nota, ou seja, há uma tentativa de demonstrar que nós é que estamos ligados ao movimento, ou nós estamos ligados àquilo que foi a luta, e o presidente Ramaphosa, como diz o Jacob Zuma, é um corrupto na mão dos brancos. Mas sabe, António, é justamente esse o problema. É o problema que surge quando as palavras perdem sentido. Sabe, dar essa indicação de que a gente quer recuperar alguma coisa através do discurso, mas isso não tem desdobramento na prática. É aquilo que em filosofia moral se chama de sinalização de virtude, não é? Quer dizer, querer ocupar o espaço moral, não porque a gente quer proteger uma coisa boa, não porque a gente quer proteger uma virtude, mas porque a gente quer mostrar que a gente é melhor. É só isso que está a acontecer na África do Sul. E é o que acontece em vários outros países africanos. E aqui, de novo, eu volto, infelizmente, aos casos de Angola e de Moçambique. Há uma tendência para o discurso cada vez mais ficar esvaziado de sentido, né? O discurso político. E não teme que com as eleições de 2024 uma situação como que a África do Sul enfrenta uma grave crise económica e que se arrasta, que ao mesmo tempo é também, de alguma forma, essa crise política também por causa dessa crise política dentro do ANC, pois. Não teme que possa rebentar violência na África do Sul? Temo muito. Agora, é uma questão, a questão já não é de saber se há de haver violência, porque há muita violência na África do Sul. Houve um momento em que essa violência era simplesmente manifestação de níveis de crime, mas agora já não é isso aí. Quando, por exemplo, uma ministra é assaltada, sabe, isso já ganhou outros contornos. Quando, por exemplo, as estradas são bloqueadas por camionistas, quando grupos de sul-africanos atacam de forma organizada, atacam estrangeiros africanos,
Eles nunca atacam estrangeiros não africanos, atacam sempre estrangeiros africanos, mas sempre com o discurso de panafricanismo e por aí fora, com o discurso de defesa da raça e tudo isso aí. Quando é assim, a pergunta que a gente tem que colocar é onde é que isto vai nos levar? E isso é que é muito preocupante, porque eu estou com muito receio em relação ao que pode advir lá da África do Sul se as elites políticas perderem completamente o controle da situação. Por tudo o que isso significa, Antônio, de novo estou a usar muito esta palavra hoje, mas acho que é necessário. Dói ver o que está acontecendo na África do Sul, porque havia tanta esperança. Dói ver a crise econômica em que o país se encontra, porque havia tanta esperança. Mas, sobretudo, porque havia aquela esperança de que, pela primeira vez, nós vamos mostrar que somos capazes de manter aquilo que nós herdamos. A África do Sul, do ANC, não está a conseguir fazer isso. Regrediu do ponto de vista econômico. E houve uma altura que eu estaria aberto a aceitar que houvesse circunstâncias que fossem superiores à vontade do próprio ANC. Por exemplo, herdou grandes desigualdades, né? E isso são coisas que não se resolvem de dia para a noite. Sobretudo numa situação de desigualdade extrema, como a que a gente via na África do Sul, qualquer avanço não se documenta através da melhoria de condições das pessoas, documenta-se através da forma como torna clara a extensão do desafio. Quantas mais pessoas ainda precisam de ser recuperadas? Quando a gente vê que a África do Sul está cada vez mais longe de realizar isso aí, é muito preocupante. Elisa, passemos então ao segundo tema. Até agora, as Seychelles eram o único país africano livre de vistos para todos os países do mundo. A Gâmbia tem para a maioria dos países, o Benin para todos os países africanos. Mas sendo uma pequena nação insular que vive para o turismo, o impacto da sua decisão não é o mesmo que um país importante da África Oriental, como o Quénia, ter anunciado a decisão de acabar com os pedidos de vistos a partir de janeiro de 2024. Acha que este gesto queniano poderá desencadear uma cascata de decisões semelhantes nos próximos tempos, professor? Tendo atenção que o Ruanda anunciou logo a seguir que também iria fazer o mesmo. Sim, eu acho que existe essa forte possibilidade. Na verdade, isso tem estado a acontecer nos últimos anos, né? A uma escala menor, o Ghana também fez algo parecido, né, em relação aos países africanos, mas essa decisão ainda não foi completamente aplicada. O Senegal também, creio que a Costa do Marfim estava também a considerar algo assim. O que é interessante em relação à decisão queniana é a sua criatividade, né? Existe esta crença de que a África é o berço da humanidade e que a gente localiza isso justamente no espaço geográfico queniano. Então, eles dizem assim, bom, a gente não pode exigir visto a quem regressa a casa, né? Isso é espetacular do ponto de vista publicitário, né? Mas isso mostra também até que ponto os quenianos levam a sério o turismo, né? O turismo é muito importante para a economia queniana. Mas, exatamente, eu acho que há outras questões. Essas questões da migração não estão ainda a ser debatidas como deviam ser no continente africano. Nós, pura e simplesmente, adotamos uma postura de Estado que tem um pouco de imitação em relação à Europa, né? Então, nós transformamos as fronteiras em coisas bem sagradas, transformamos a própria nacionalidade numa coisa sagrada. E não nos preocupamos em ver que uma boa política de migração pode ser um contributo muito importante para as políticas gerais de desenvolvimento, né? Não há nenhuma explicação para o fato de haver poucos países africanos que tenham uma política de migração de abertura não só para os outros países africanos, como também para os outros países do mundo, como forma de atrair quadros, como forma de atrair investimentos e como forma de compensar certos desequilíbrios que existem nas nossas sociedades. O Antônio sabe que eu vivo e leciono na Suíça, um país pequeno, mas é um país que tem uma economia que é maior do que o próprio país. Então, é um país que vive da migração.
essa é uma das razões que faz com que eu esteja aqui. E é um país que tem consciência de que sem a migração ele não pode manter a economia que tem. Então, a gente pode copiar esse tipo de coisas em África, e é isso, creio, que está por detrás desta decisão queniana. Não se trata apenas de atrair turistas e não sei quantos. Trata-se de começar a dar os primeiros passos para uma concepção diferente de migração e talvez até de nacionalidade. A ideia ideológica existe desde o tempo dos movimentos de libertação, portanto, essa ideia pan-africanista de uma África sem fronteiras, em que todos os países partilhem do mesmo ideal e que possam os africanos circular pelos países. Depois há esse lado também de a migração em África ser vista sempre como saída do continente e nunca pensada para dentro do continente. Ou seja, quando acontece é um bocado por acaso, não é? Ou seja, quando as pessoas embarcam pela via terrestre, por exemplo, para chegar à Europa, é para chegar à Europa. Depois acabam por trabalhar porque encontram pelo caminho ou dificuldades para arranjar dinheiro para conseguir prosseguir a viagem, ou porque descobrem e instalam-se e acabam por ficar aí. Não há uma verdadeira política de migração para fazer circular essa mão de obra que por vezes falta em determinados países e há em excesso noutros. Sim, é exatamente esse o problema. Bom, existe este ideal pan-africanista, né? Sobretudo as ideias de Kwame Nkrumah sobre a criação dos Estados Unidos de África, né? Portanto, isso sempre esteve lá presente ao nível do discurso, mas a prática na política é sempre mais difícil, né? Porque há sempre aquela tensão entre aquilo que eu posso perder e aquilo que eu posso ganhar se eu fizer a mesma coisa. Então, muitos políticos acabam vergando a força daquilo que podem perder, não é? E não fazem aquilo que poderia ser mais arriscado, mas talvez até melhor para os seus países. Então, há de facto esse problema, e esse problema, Antônio, coloca-se para mim de duas maneiras. Uma maneira é a seguinte: nós já temos neste momento uma situação em que há uma forte migração interna em África, que a gente qualifica muitas vezes de fluxo de refugiados, mas é muito mais do que isso. Você não imagina a quantidade de africanos da África Ocidental que está na África Central e que está sobretudo na África Austral. Sabe, quando eu ando pelos mercados no Senegal ou no Mali, e eu digo às pessoas que sou de Moçambique, nos mercados, a primeira coisa que me dizem é: o meu primo está lá, o meu primo está em Nampula, o meu primo está em Cabo Delgado, o meu primo... Sabe, há de facto uma migração interna em África, mas que não é refletida nas políticas oficiais, justamente porque nos falta uma política de migração. Moçambique agora elaborou uma política de migração. Não sei até que ponto é que ela recupera todas essas questões, mas já é um grande passo que foi dado. Mas em muitos outros países africanos não existe uma política de migração. Então, há esse aspecto. O segundo aspecto é talvez mais interessante ainda. É que a formação superior que a gente dá aos africanos é uma formação que faz desses africanos cidadãos do mundo. Porque os seus países começam a ficar pequenos para aquilo que eles são capazes de fazer, aquilo que eles podem alcançar. E eu já tive um trabalho de tese que orientei aqui na minha universidade, de um estudante do Ghana, que fez um estudo sobre estudantes universitários do Ghana e as suas perspectivas profissionais. E esse estudo mostrava que, na verdade, aquela formação toda não era... Aquela formação tornava o mercado de trabalho do Ghana num problema. Fazia do mercado de trabalho um problema. E que, portanto, aquelas pessoas precisavam de ampliar o seu conceito de mercado de trabalho. E, naturalmente, como o Antônio disse, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a Europa. Mas existem os países africanos onde as pessoas poderiam oferecer as suas habilidades, as suas aptidões, e poderiam fazer uma grande diferença para as economias desses países. E a gente não está a explorar esse potencial.
Estamos a estender-nos no tempo, a conversa é sempre interessante e vamos sempre estendendo. Vamos encerrar a primeira parte. Na segunda parte vamos falar com Jeremias Langa a propósito, infelizmente, da morte de um jornalista em Moçambique. Jeremias Langa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar presente neste episódio de Na Terra dos Cacos. Infelizmente, pelas piores circunstâncias, o assassínio de mais um jornalista em Moçambique. Ser jornalista é mesmo uma profissão de risco em Moçambique. Infelizmente, nos últimos anos tem sido assim. E porquê que é esse problema com o jornalismo em Moçambique? Porquê que se parte para uma violência desse extremo? Provavelmente haja várias razões, mas fundamentalmente acho que tem a ver com o modelo de governação que nós temos cá em Moçambique. O professor Elísio tem escrito muitas vezes à volta desse tópico, mas o que nós assistimos nos últimos tempos, sobretudo nos últimos 10 anos, até para sermos mais precisos, estes casos de perseguição a jornalistas, a pessoas que expressam opiniões publicamente, agudizaram-se nos últimos 10 anos. Quando fazemos um levantamento de forma objetiva, encontramos isso. E para sermos mais precisos, nesta governação do presidente Nyusi, toda a gente tinha a expectativa de que seria diferente. Nós tivemos o presidente Guebuza, 10 anos anteriores, e o presidente Guebuza era uma pessoa com a fama de uma pessoa muito ríspida. Toda a gente tinha a expectativa de que haveria limitação de direitos nessa altura. Curiosamente, não é isso que está a acontecer. O tempo do presidente Guebuza, com todos os problemas que houve na altura, foi o tempo de maior liberdade para o exercício da profissão. Eu próprio escrevi muitos artigos no jornal onde trabalhava, fiz muitas entrevistas, muitos programas de debate ao nível da televisão e nunca tive sinais de intimidação que fossem. E veja, foi o período onde a crítica foi muito intensa. Eu tive a oportunidade de viajar com o presidente Guebuza nas viagens presidenciais e o homem que nós encontramos por detrás daquela figura com imagem pública de uma pessoa muito rígida, muito ríspida, era um homem muito aberto ao diálogo, a ouvir os outros, o que contrastava um pouco com a imagem, com a fama que ele tinha cá fora. E quando ele saiu, as pessoas tinham a ideia de que, pronto, as pessoas que tinham essa fama dele de fora, que as coisas haveria uma espécie de um degelo, muito mais, voltando um pouco mais aos tempos do presidente Chissano, mas não é o que aconteceu. Os últimos anos têm sido dos mais difíceis como jornalista aqui em Moçambique. Temos inúmeros casos de perseguições. Eu fiz um programa na televisão em que 2 dos meus comentadores foram alvos de violência. E violência a sério, não é aqui nenhuma metáfora. 2 comentadores meus de um painel de televisão em que 2 anos consecutivos um foi levado e baleado nas pernas. Foi o professor José Jaime Macuano. Na altura arranjamos um substituto que foi o Cinto Salema. Fim de 1 ano e qualquer coisa, ele foi levado nas mesmas circunstâncias, pelas mesmas áreas, a diferença é que não foi baleado, mas partiram-lhe as pernas completamente. E, portanto, é difícil de imaginar que fossem razões de ordem pessoal, seria muita coincidência nessa altura. E estou a falar de casos que eu lidei com eles diretamente, essas 2 situações, e que foram, curiosamente, no caso, por exemplo, do Salema em particular, foram antecedidas de avisos. Uma pessoa telefonou para alguém próximo de nós, a avisar-nos, assim, exatamente um dia antes. Atenção a um comentador que vai ser alvo de violência. Não sabemos quem é exatamente, previnam-se. Avisado nesses termos, exatamente. No dia seguinte, não levamos, quer dizer, muito a sério. Alguém, quando te quer violentar, não te avisa. Mas aqui é assim mesmo. E, portanto, no dia seguinte aconteceu exatamente como nos tinham alertado. Há 3, 4 pessoas, pelo menos, estão dentro dessa informação e que foram informadas previamente e que partilharam connosco no dia anterior.
Portanto, esses casos passaram a ser sistemáticos. E este último caso do João Chamus tem um perfil mais ou menos semelhante. Vê-se que as pessoas queriam deixar uma mensagem e depois, associado um pouco àquilo que eram os comentários públicos que ele fazia, o facto dele ser agredido, depois tirarem-lhe a roupa, tem um pouco a ver com alguns dos comentários públicos. Pelo menos há muitas semelhanças. Ele falava da Europa interior, da ideia de soberania, de que a soberania começa, um dos elementos mais emblemáticos da soberania é a Europa interior e tudo isso. E ele morre justamente sem a Europa interior. Portanto, há muitas ligações a tudo isto que nos fazem pensar que estas coisas não são por acaso. Não temos indicações objetivas para dizer que são perseguições políticas, são indiciações, obviamente, que nós temos, e pelo facto de, em comum, estas pessoas terem a intervenção no espaço público como denominador comum. Eu acompanho esse raciocínio que faz todo o sentido. Talvez a única dificuldade seja de reduzirmos isto a uma pessoa, né? Por exemplo, o presidente Guebuza e o presidente Nyusi. Não seria possível também relacionar o que está a acontecer, talvez com o próprio estado do partido que está no poder, o fato deste partido, ao longo dos anos, se ter confirmado como sendo o partido mais forte de Moçambique, e que por causa disso haja também pouco controle sobre a forma como ele governa. Sim. Também, na verdade, eu trouxe a figura dos líderes apenas como uma indicação. Não estou a restringir as lideranças. Seria redutor, na verdade, restringir as lideranças, porque há todo um sistema que se implantou em Moçambique nos últimos tempos e que parte, obviamente, do partido que governa. A forma como se estruturou o Partido Frelimo nos últimos tempos e a teia de interesses dentro do partido, sobretudo interesses de ordem económica, faz com que se tenha formado dentro do próprio partido uma espécie de um cartel ali dentro que está para defender os seus interesses e para o fazer não olha a meios em relação àquilo que acontece. E dentro do partido, indo na esteira daquilo que o professor estava aqui a referir, veja-se a limitação do espaço de debate que houve. Olha-se para o caso do Castigo Langa, para sermos mais precisos. Um militante do partido foi a um congresso. O congresso é o órgão mais importante desse partido, onde as pessoas discutem a orientação que querem dar à sua governação e tudo isso. Portanto, aquele que é suposto ser o espaço mais democrático de um partido é o seu congresso. E um membro desse congresso, aliás, era o Comitê Central, no caso, a seguir ao congresso. Sim. Era o Comitê Central. E o Comitê Central é o órgão mais importante do partido no intervalo entre congressos. Então, é aquele que congrega o conjunto de eleitos dentro do partido para afirmarem, portanto, a política de governação do partido. E é a plataforma mais importante que orienta a governação, portanto, aquele que é o governo do partido. O que é que sucedeu? O Castigo Langa foi fazer uma comunicação daquilo que era o seu pensamento, interpelando, por exemplo, o presidente em relação a uma matéria que era corrente em vários círculos, de que o presidente pretendia concorrer a um terceiro mandato. O presidente nunca tinha dito isso publicamente, mas havia, em muitos círculos comentava-se isso, e este membro do Partido Frelimo, do Comitê Central, interpelou o presidente, disse: Senhor Presidente, há muita especulação sobre isso, nunca ouvimos o Senhor Presidente a falar sobre isso, e ainda bem, esta é a plataforma onde nós queremos ouvir o presidente a deixar, a dissipar todas as dúvidas à volta deste assunto. Mas, em particular, eu, como membro deste órgão, gostaria de aconselhá-lo, se é que existe esta ideia, para não embarcar nela. Em nome daquilo que todos nós temos vindo a construir dentro do partido, de cumprirmos os estatutos, a lei, e não abrirmos um precedente. Uma comunicação dessas que é uma comunicação dentro de um partido normalíssimo. Virou um problema. Portanto, isto é um indicador de que
Isto está dentro do próprio partido. Se um membro, e ainda por cima um membro com o estatuto que ele tem, estamos a falar de alguém que já foi ministro em várias pastas do governo, deputado, é membro do Comitê Central há muitos anos, se ele é interpelado desta maneira, é intimidado desta maneira, e conseguiram calá-lo, veja, porque ele calou-se. Mas mais importante ainda, não houve vozes de apoio a ele, no sentido de que, quer dentro do Comitê Central, quer dentro do partido, em outros fóruns, não houve, digamos, grupos de apoio a ele, a dizer assim, isto é um pensamento, concordemos ou não com ele, mas é um pensamento. E um partido vive destas correntes de pensamento. Isto não houve, portanto, isto é um sinal, não tendo havido, é um sinal de que os outros membros do partido percebem que as dinâmicas, elas se alteraram. E como é conveniente, o partido é um espaço de oportunidades, ninguém quer perder essas oportunidades. Portanto, entra na conveniência de não dizer o politicamente errado para aproveitar-se das oportunidades que estar lá naquelas plataformas proporciona. Jeremias, o facto de se recorrer muitas vezes à violência também tem a ver com uma política de impunidade que existe em Moçambique, ou seja, é muito fácil cometer um crime deste género e conseguir passar sem ser preso, sem ser acusado. Infelizmente basta vermos o caso Sestaque, foi assassinado à luz do dia e até hoje não houve sequer um processo, uma investigação. Paulo Machava foi outro jornalista assassinado, não houve. Os dois casos que eu referi aqui do professor José Macuan e do Cine Salema, idem. Então, temos muitas situações, e estou a falar de casos mais conhecidos, porque se quiséssemos mencionar as múltiplas situações, não sairíamos daqui. E penso que isso também faz parte deste sistema, o não esclarecimento, porque se isto se esclarecesse, provavelmente nos levaria a lugares de onde isto surge assustadores. Aliás, deixe-me só trazer, há uns anos foi assassinado um ativista que é o senhor Matavel, que é de Gaza. Xexai. Ele, à plena luz do dia, foi assassinado aqui em Maropa. E, para o azar dos assassinos, eles foram ter um acidente minutos depois de o assassinar naquela fuga. E veio-se a saber que eram elementos das forças especiais, da defesa, portanto, a chamada unidade de intervenção rápida. Ou seja, é uma força altamente treinada para defender os cidadãos e foi ela que foi perpetrar esse crime. Se eles não tivessem tido o acidente, provavelmente nunca saberia que tinham sido elementos das forças de defesa e segurança. Isto nos remete para a ideia de que, até pelo modo de operação das outras situações, provavelmente tenhamos elementos associados às forças de defesa e segurança envolvidos. Esta especulação vai ter sempre que ocorrer enquanto não houver uma investigação. Portanto, no caso de Gaza, não foi necessariamente uma investigação, foi uma situação fortuita que permitiu chegar aos visados. Portanto, tudo isto são muitos elementos, e o facto de não haver investigação nos outros casos nos aumenta as suspeitas de que portanto, de que não haja vontade, de investigar, porque se sabe onde se vai chegar. Isto associado a uma coisa que está acontecendo em Moçambique, que é a fragilização das instituições. O que está a acontecer, olha-se para a Assembleia da República. Aliás, basta olhar para aquilo que aconteceu ontem, quando o Presidente apresentava o seu informe, temos uma ideia clara do que é a Assembleia da República. Aquilo que é articular um discurso tem a ver com promoção da democracia, do debate em Moçambique, não existe. E isto é extensivo aos órgãos da administração da justiça. Basta olhar para aquilo que aconteceu nas eleições recentemente e percebe-se. Os órgãos da administração da justiça ficaram a discutir competências de um e do outro, enfim, e tal. O que é que vale isso para o cidadão que quer ver
pessoas formadas e colocadas em certas posições a arbitrar uma situação de litígio eleitoral que estava a acontecer. Isto mostra, infelizmente, a fragilização das instituições, o tal interdependência e o jogo de equilíbrios ao nível dos os contrapoderes que eram esperados nos 3 poderes. Infelizmente, eles não existem. Jeremias, peço desculpa, esta conversa dava muito para continuar, mas infelizmente temos um tempo limitado. Agradeço-lhe imenso ter aceitado o nosso convite. Haverá outras oportunidades, com certeza. Esperemos que sejam oportunidades mais felizes para nós conversarmos. Muito obrigado. Vamos acabar mais este episódio na Terra dos Cacos, o 6º da contagem, com as nossas sugestões. O que nos traz desta vez, professor? Sim, então eu trago como sugestão agora um livro recente que foi coordenado, organizado por Nuno Vidal e Justino Pinto de Andrade. O livro tem o título A Luta Continua, um termo muito bem conhecido em Moçambique e Angola. O subtítulo é E a Reação Não Passará? O iliberalismo contra a democratização em Angola e Moçambique no século XXI. Eu achei muito interessante que tivesse sido incluído no título deste livro o termo iliberalismo, porque eu penso que o desafio que Angola e Moçambique enfrentam ao nível da política é justamente esse, de uma tendência cada vez mais iliberal na própria concepção da política. E liberal, neste sentido, significa para mim cada vez mais vincada a falta de respeito pelas pessoas, tanto pelas pessoas que são portadoras de direitos, falta de respeito pelos cargos políticos, quando quem os controla não os submete ao escrutínio e à responsabilização pública, e, naturalmente, a falta de respeito em relação ao próprio projeto de independência, que é a razão de ser destes países. Então, são vários autores que foram convidados a fazer contribuições muito interessantes. Deles é o David Boio, um jovem angolano muito interessante que dirige também uma universidade privada no UAMBO, que tem feito reflexões muito interessantes. Tem várias pessoas de Moçambique também. Quer dizer, é realmente uma boa proposta de leitura para quem quer se inteirar do que se passa neste momento em Angola e Moçambique. Ok, pelo meu lado venho sugerir 2 coisas. Eu prometo que não vou repetir muitas vezes isto, sugerir 2 coisas em vez de só uma, até porque o tempo... Temos que conseguir conter-nos no tempo. Venho sugerir 2 coisas. A primeira delas é a edição de dezembro da Mundo Crítico, a revista de desenvolvimento e cooperação da ACEP, a Associação para a Cooperação entre os Povos. Este número 9, editado agora em dezembro, dedica-se às questões relacionadas com as representações do mundo e as relações entre a produção e construção de narrativas sobre o outro. Aconselho o professor a ler isto, porque está interessante. Eu colaboro neste número, não é por isso que eu estou a falar dele, mas eu colaboro neste número com uma conversa com o ativista guineense Miguel de Barros, alguém que vale muito a pena ler e ouvir. A outra sugestão é um livro do escritor cabo-verdiano Joaquim Arena, editado em Portugal pela Quetzal. Chama-se Ciríaco e Mr. Charles e que vem de receber o Prémio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa na categoria de prosa. Este é um prémio organizado no Brasil para premiar todos os melhores livros publicados em língua portuguesa a cada ano. Este terceiro romance de um homem dos 7 ofícios, portanto ele é advogado, jornalista, músico e escritor, que entre 2017 e 2021 foi conselheiro cultural e de comunicação do então presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca. Peço desculpa pelo discurso não ser fluente. Para não me alongar muito, até porque ainda não li o livro, mas estou cheio de curiosidade, a obra conta a relação entre Ciríaco, um antigo escravo que, por sofrer de vitiligo, fez parte da corte exótica da Rainha Dona Maria I, ao lado de 12 anões e anãs africanos, e um ainda jovem Charles Darwin. A história passa-se em 1832, quando Darwin passou 16 dias a explorar a Ilha de Santiago e Ciríaco foi o seu ajudante e intérprete. É tudo. Obrigado por terem ouvido mais um episódio do Na Terra dos Cacos.
Boas festas. Este programa está a ser gravado antes do Natal, mas estão a ouvi-lo já depois do Natal. Mas boas festas. Professor, boa viagem para Moçambique. Passe umas boas férias. Encontramos no próximo episódio deste podcast. Muito bem, obrigado e boas festas para si, António, e para todos os nossos ouvintes. Tá. Grande abraço. O público fica no ouvido.